estamos começando mais um Papo de Redação, o programa que sempre traz para você uma conversa animada sobre os bastidores da política e da economia. Na semana passada, o programa terminou com a proposta do governo de voltar com a CPMF. Foi o último capítulo. Agora nós vamos abrir um novo capítulo que vai tratar do orçamento deficitário e da situação do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Dessa conversa vão participar os jornalistas André Meirelles, Sheila Damorim e Helena Chagas. Hoje nós paramos o nosso estúdio móvel aqui na esplanada dos ministérios, mais uma vez, mas aqui nesse cantinho, se vocês repararem, nessas bandeirinhas, está a estrutura montada para o desfile de 7 de setembro. Exatamente o palanque onde vai ficar a presidente Dilma, que dizem, né? Vai receber um pouco de vai ou não vai, enfim. A situação não está fácil para ninguém, a verdade. Mas normalmente o 7 de setembro é muito bem cuidado aqui, eles fecham a esplanada, revistam as pessoas, né? A grande dúvida é se o pichuleco vai aparecer. Que dizem que está vindo, O pichuleco vem pelos ares, então não dá para segurar, mas normalmente as vaias são evitadas, não é difícil pelo menos evitar de frente as vaias com ela, né? perto da presidente. O PT, para variar, está ajudando, né? O PT chegou a convocar nas redes sociais ontem. Verde e amarelo de apoio a Dilma. Não, mas desistiu, parece. Desistiu. Porque isso já aconteceu uma vez nesse país e não deu bom resultado. Que foi na época do Collor, quando ele chamou para todo mundo ir para a rua de verde e amarelo, foi todo mundo de preto. Melhor não mexer com isso. Melhor não brincar. Não, e tem uma questão também nessa altura do campeonato, quero ver quem vai estar no palanque do lado dela, né? Porque tem de ministro viajando. Essa é a incógnita, né? Será que o Michel vai estar? Será? Qual a agenda do Michel? Então vamos começar nossa conversa por aí. Porque a última declaração do vice-presidente Michel Temer foi bombástica. Quando ele disse que com essa popularidade a presidente não resiste. Eu acho o seguinte, daquela outra vez em que ele falou que precisava de alguém para unir o país, e isso pegou muito mal com a presidente, com os palacianos e petistas, daquela vez ele ainda tinha uma desculpa que, olha, errou no tom, enfim, não teve intenção. Agora, dessa vez, eu acho que ele falou sabendo o que ele estava falando. Ele está reafirmando o que disse, não né? foi um ato falho, eu acho que não foi um ato falho, eu acho que foi um ato político deliberado, na sequência de uma série de outros atos que ele vem tomando, depois que ele foi obrigado a deixar a articulação política, porque ele foi boicotado pelo PT. Então, ele vem marcando o distanciamento dele da presidente e do governo. Desde quinta-feira da semana passada, quando ele recebeu um telefonema da presidente Dilma, pedindo para ele ajudar na CPMF, e ele se recusou, e quase chegaram a um bate-boca ali, que ele vem se afastando assim muito rapidamente. Ela, inclusive, tentou trazê-lo de volta para a articulação política essa semana no almoço, porque ela percebeu a bobagem que ela fez ao deixar ele sair da articulação e ficar livre, leve e solto aí para qualquer articulação. E ele disse, não, presidente. Então, está nítida a posição dele, a inflexão dele. Ele já, mais do que o não, ele se preparou para ir lá, para dar um tom e dizer coisas para ela que ele nunca tinha dito. Ele chegou e desfiou um rosário de críticas a ela, de bolas nas costas que ela tem dado ao nele, ministro Mercadante. Ao ministro Mercadante, e foi citando coisa e coisa e coisa. Disse que ela ficou surpresa de ouvir e ele foi com esse intuito mesmo, para chegar lá. Mas, André, se a gente pensar, isso é saudável, isso é uma discussão que deve ter Deveria ter sempre com o governante. O problema é quando esta mesma pessoa, o vice-presidente da República, vai a público numa solenidade, numa plateia seguinte de empresário, assim, pessoas altamente qualificadas, formadores de opinião, e dar essas declarações. O que não é do feitio dele, não é do feitio. O ele Temer sempre é um político foi muito elegante, E quando perguntam para ele qual é a né? solução, ele diz, eu não posso fazer nada, quer dizer, gente, ainda diz que vai feliz para casa se o TSE caçar a chapa. Que é isso? O que é isso, né? Então, acho que a temperatura política subiu muitos graus. Agora, o grande erro, o erro básico foi o PT ter boicotado a articulação política do Michel Temer. Se existe um momento em que a coisa virou, foi esse. Gente, ele não estaria organizando já a convenção do PMDB? Não, o Ele já não está fazendo um movimento, se preparando para esse momento? O Congresso do PMDB, segundo todo mundo, vai definir isso. Mas o problema é até lá.
O que está acontecendo é o seguinte, está tendo, agora de maneira bem discreta, bem reservada, está se conversando muito, oposição com o PMDB, tá? Porque, como a Helena falou, algumas semanas atrás, naqueles movimentos do Renan, o senador Renan Calheiros, etc., deu uma esfriada no negócio do impeachment, o PIB, sabe, certos movimentos... Entrou para... Agora deu uma avançada nessas casinhas. Sabe? Essa semana, desde a semana passada, aquela sequência de atrapalhadas, né, que for desde desiste de recriar a CPMF, mas tem uma coisa que eu acho bem sintomática dessa coisa. É uma coisa menor, mas que mostra a desorientação geral. É o seguinte, a presidente Dilma foi para o Ceará, ela iria, convidou o senador Delcídio, Eunício Oliveira, líder do PMDB, para visitar lá na cidade de Larvas de Mangabeira, fazer uma festa, etc. Aí quando ele descobriu que quem estava organizando a festa era o desafeto principal dele, que era o Ciro Gomes, e que juntou 10 mil pessoas e que ele podia, inclusive, ser vaiado na própria cidade. Aí ele disse, não vou. Aí não foi, ela também não foi. Ela queria, a organização política... política... ficou lá? A organização do Palácio, o Ciro Gomes deu uma entrevista dizendo que os palacianos eram uma verdadeira organização tabajara, que só faziam bobagem, não sei o quê. O Eunício ficou com ela. Ela quis juntar 2 apoios e ela conseguiu 2 desafios. Perdeu os 2 apoios, né? E aí é praia da Sheila. Eu acho que para coroar esse momento de desarticulação política, a temperatura também subiu muito, virou um forno de micro-ondas na economia, não é? Com o abalo ao Levi essa semana. Olha, eu acho que esse abalo é irrecuperável, Helena. Assim, o que ela fez com o Levi pode ficar, quer dizer, o Levi teve o seu dia nas vésperas do 7 de setembro, teve o seu dia de fico, né? De fico. Se é o pro bem geral da economia, diga ao povo que mas eu fico. Fica em que condições? Mas ele fica em que condições? Assim, não está claro. O fato da presidente ir lá defender que o Levi participa, o Levi é ouvido, não é isso não resolve. Por quê? Porque as ações dela mostram o contrário. Todo mundo sabe que o ajuste do Levi não está no DNA da Dilma. E que a qualquer chance que ela tiver, ela cede à tentação de ouvir as pessoas que, principalmente colegas do PT, que são contrários a essa política. Vamos dar nome aos bois. O Mercadante, principalmente. O Mercadante, sim. O Nelson Barbosa tem uma política mais desenvolvimentista, é sabido. A Dilma, quando colocou ele lá, ela sabe como ele pensa, sabe o que ele quer. Ele fez programa de governo PT, quer dizer, ela tem afinidade e com o Mercadante. Afinidade ideológica, acadêmica, pessoal. Ela e o Mercadante são da Unicamp. E o Levi é da onde? Da Escola de Chicago. Então, como é que Chicago e Unicamp vão dialogar no governo Dilma? É difícil, a não ser que ela chegasse e arbitrasse em favor de Chicago, porque esse é o momento do ajuste da austeridade, como pareceu lá atrás que ela iria fazer ela fez isso no início do governo, aí o colocou no governo totalmente fortalecido. A impressão era, a economia, quem dita as regras vai ser o Levi. E tem um super-ministro que vai ser comandado. De lá para cá, ela esvaziou esse super-ministro, ele ficou meio-ministro. Ele sofreu um boicote igual o Michel sofreu na política, ele sofreu um boicote dentro do governo, no Congresso, com as atrapalhadas políticas no Congresso, e agora ela está o seguinte, ela está sem ajuste fiscal. Por mais que ela faça, é um ajuste fiscal que não é crível, porque todo mundo vai sempre achar que a qualquer momento ela pode mudar. Assim que as coisas melhorarem, sai Levi, entra outro, ela vai mudar. Ela prometeu uma reforma ministerial em que ela não sei como ela vai conseguir fazer, porque ela só vai desagradar, ela vai tirar gente de partidos e vai conseguir desagradar todo mundo. E pior, a essa altura do campeonato, já tem ministros por aqui, dessas bandas, fazendo as contas. Com eleição municipal no ano que vem, vale a pena essa ligação com o PT? Porque eu não tenho verba de ministério. O país está numa pinimba danada. Eu não consigo nada do governo federal. A única coisa que eu vou ter é a minha ligação com o PT, que para mim, nas ruas, é desfavorável. Não vai ter. O problema nessas horas é a debandada. O grande risco. Nessas horas, o grande risco, que ainda não começou, ainda não houve, mas que está perto disso, é haver uma debandada política, e não só do PMDB. Agora, de outros partidos também. Politicamente está acontecendo o seguinte, além do forte apoio empresarial, o Levi está sendo estimulado a não sair agora. Só para fazer um parêntese, porque era isso que eu ia entrar agora. Quer dizer, o Levi essa semana que fez uma ameaça de sair, só ficou por causa desse apoio empresarial e dos banqueiros, né? Que vieram a Brasília, inclusive, pedir para que ele ficasse. E tem esse apoio empresarial e também apoio do PMDB.
principalmente do vice-presidente Michel Temer. Eles têm conversado, têm se articulado, o Michel Temer tem estimulado ele a ficar, e o discurso é o seguinte: esqueça de que você seja o ministro do governo. Esse governo está fazendo coisas com você como está fazendo comigo. Você é o ministro do Brasil. E isso, quer dizer, nós não podemos deixar o país coisa. Por baixo desse belo discurso, você tem também toda uma movimentação que diz o seguinte: se eventualmente vier o impeachment, é importante que o Lévy esteja aí para esse processo de transição. O Lévy e o Michel têm um adversário comum. Adivinha quem é? Quem é? Quem é? Mercadante. Exatamente. Tem bigode. Tem bigode. Porque esse é o problema. Inclusive, essa semana corre a informação de que o ex-presidente Lula esteve aqui em Brasília para dizer a presidente que tirasse o Mercadante. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que afrouxa... Mais uma. Não, e tem outra coisa. Ao mesmo tempo, ele diz afrouxa o fiscal, e, ao mesmo tempo, as pessoas ligadas ao ex-presidente Lula estavam plantando que o Meirelles poderia voltar para ser o ministro da Fazenda. Ou seja, que é sempre a carta que o Lula apresenta e que a Dilma já recusou. Da Helena essa semana, a máquina de triturar. Máquina de triturar, ministro, máquina de triturar. O PT é que mói. O PT... aciona a manivela, aí vai moendo os caras. Depois que o cara estão bem triturado, eles vão e chamam o cara para voltar. Aí o cara volta, mas como o Lévy, mas volta em que condições, né? Vocês terem como é que essa coisa que o Andrei falou, esse discurso todo de você é ministro do Brasil, ele está sendo acompanhado de o seguinte: o Lévy tem data para sair, ele fica pelo menos até a terminar de aprovar algumas medidas importantes, fazer a reforma do ICMS e a repatriação de recursos. Fica até o fim, quer dizer, né, André? Ele não fica até o fim. Que ele sabe quando é o fim, né? Mas... fim de setembro, fim de outubro. Eu estou brincando. Se for pela reforma do ICMS, a minha resposta é essa. Se for pela reforma do ICMS, ele fica depois da Dilma, porque até hoje ninguém conseguiu fazer. A Dilma sai e ele fica a coisa está tão esquisita que eu cheguei no Senado, aí encontro o senador do PT que conversa, vai, ele diz sobre a novidade. Eu disse: que novidade? A presidente Dilma abriu uma concorrência para trocar as birutas dos aeroportos. Ué, como assim? Ai, André. Não, por vai quê? botar as do Planalto lá, é isso. Gente, o que eu estou falando é o seguinte: porque o que aconteceu na semana passada foi um vai e vem de posição, sabe? Isso que eu estou falando. Conta a história do Ceará, teve a história da CPMF, teve a história de... A gente nem falou aqui dos ministérios. Cadê a reforma ministerial que reduziu? O que eu acho mais grave e que passa para o público em geral, não só para investidores, agentes econômicos, mas que passa para a população em geral, é essa coisa de você vai fazer uma coisa no dia seguinte desiste, vai fazer outra, desiste. Isso você erode, você deteriora, né, a credibilidade do governo, né? Isso daí é muito ruim. Eu acho que agora, a única jeito, né, de reconstruir, a presidente teria que dar um cavalo de pau no governo, trocar os ministros principais dela, trazer o PMDB de volta, recuperar o PMDB, o que me parece muito difícil a essa altura do campeonato, entregar o governo dela para o PMDB, entregar outra parte romper com o PT? Você está romper com o PT? É quase isso. Eu acho que quase isso. Eu acho que a única salvação dela está previsto uma manifestação fora Lévy, contra o ajuste fiscal. Do PT, né? Do PT, que o PT está endossando. Eu acho que seria, não quero estimular a Cisânia, não, mas o negócio é o seguinte: a situação dela está pior do que alguns times de futebol, que eu não quero falar aqui, que eu não quero entrar com esse negócio de Vasco pra cá, entendeu? Vamos deixar isso de lado. Mas alguma coisa ela tem que fazer. Troca o técnico. Pedir desculpa pelo menos. Porque você sabe qual é o problema? É porque o Vasco empacou no 13. Se ele tivesse passado pra frente... Tá bom, você recuperou. Tem 6 jogos, quem tá empacado no 13. Agora, gente, o cenário está muito estranho, porque assim, ao mesmo tempo que a gente está vendo essa divergência dentro do governo, essa dificuldade de tocar a economia, e a gente... Como é que estão as discussões do impeachment? A gente não está ouvindo essa discussão do impeachment. O empresariado tentando segurar esse governo tal qual ele está. E o impeachment... Você sabe uma coisa mais interessante? Está parado ou não está? Não está parado. Sabe qual coisa mais interessante? Eu acho que tem muitos setores aí conspirando, mas você não tem o principal ainda do outro lado.
qual é a alternativa? Ah, é o Michel? Como? Com quem? Para fazer o quê? E qual é o projeto de Brasil? As pessoas estão muito preocupadas em conspirar e fofocar e articular, distribuir o poder entre elas e os cargos, mas elas não sentam para pensar num projeto para o país. O que fazer com essa economia totalmente deteriorada, estourada? Quais são as medidas? Se sentar um grupo e fizer uma coisa, um projeto razoável para o país, aí ganha legitimidade para trabalhar pelo impeachment. Até agora ninguém fez nada disso. A gente não falou na tal Agenda Brasil. Ninguém fez nada disso. Quer ver disso. uma coisa interessante? Você vê a Agenda do Brasil não é um... a Agenda do Brasil é um paliativo nesse momento. Não é um projeto para o país. Tudo bem. Agora, isso que eu estou falando. Como cada semana é uma semana nessa novela, nós aqui não falamos do personagem, do Eduardo Cunha. Presidente da Câmara. Que, aliás, deu uma recuada. Saiu de fininho essa semana, né? Tá em trégua, tem período de trégua. Com Dilma? Com Dilma e com Lula. Com quem ele, inclusive, se encontrou. Gente, mas com tanta pataquada, ele precisa ainda fazer alguma coisa? Não, mas qual a trégua que ele está fazendo? Mas ao mesmo tempo que ele está em trégua lá, ele está conversando com a oposição. Então, tá jogando em todas as posições. E ele... O Eduardo Cunha, ele fez uma trégua, evitou a convocação de pessoas ligadas ao ex-presidente Lula, como Paulo Okamoto, como o próprio Lulinha, etc. Nas CPIs. Mas a turma dele aprovou na CPI do BNDES um requerimento requisitando todas as investigações que tem no Ministério Público, TCU, etc., em relação ao ex-presidente Lula. Aí eu disse, mas que trégua é essa? Não, isso não é para usar, é para ter munição. Gente, mas é um absurdo. Então, nós estamos falando num país em que o presidente... Isso aí é o presidente da Câmara, gente. Isso aí não é uma pessoa lá qualquer, do morro, uma pessoa de uma quadrilha, não. É um presidente da Câmara, entendeu? Quer dizer, então, o terceiro na linha sucessória país em que as coisas estão nesse nível, nessa base. É uma tristeza muito grande, né? Aí hoje eu vi uma coluna ótima vou citar o colega aqui, Bernardo Melo Franco, da Folha, ele falando de tudo que está acontecendo no Congresso e que agora a principal medida que eles sugeriram essa semana é fazer um dress code lá, para você proibir as moças de irem de mini saia, decote, entendeu? Para todo mundo andar de terninho. Quer dizer, vai se catar, né? Vai ter o que fazer, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Falta de assunto. E a gente está falando aqui essa história desse movimento da Dilma, o empresariado, eu acho assim, gente, calma, é parte do empresariado. Hoje, essa questão do não ao impeachment interessa muito mais a banca, porque o que está por trás disso aí é todo o desdobramento que ainda tem por vida a Lava Jato. E, assim, a cada empresa que se complica, só as empresas que estão aí já são problemas suficientes para os bancos. Porque são todas penduradas em bancos, todas devedoras. Então, não interessa a esses bancos uma quebra geral. E o impeachment sinalizaria, de certa forma, abrir o caminho geral para a investigação, vai todo mundo junto para o buraco. Impeachment não é brincadeira, gente. Impeachment não é passeio na esplanada, não. Impeachment vão ser 6 meses a 1 ano de instabilidade na economia do país. Ninguém vai investir, ninguém vai trabalhar, vai ficar todo mundo parado para esperar. Nós vimos uma cena essa semana que o presidente da Guatemala saiu e o vice assumiu sem nenhum problema. Não, gente, é diferente. Mas o problema não é... O problema que está aqui, eu acho que diferente. O impeachment é menos a troca em si da figura da presidente, mas é o processo a saída, a saída do que ela representa. Eu concordo com vocês que é traumático. Liberou geral para as investigações. Peraí. Não temos aonde nos apoiar mais, nem a quem pedir, vamos fazer acordo e segurar a investigação. Agora vai todo mundo procurar. Então, assim, o processo do impeachment é muito mais desgastante hoje no Brasil, pela essa repercussão da Lava Jato, do que a troca do presidente em si. Não, peraí. Peraí. Eu até concordo com você que é traumático. Como é traumático o atual momento da economia no buraco. Uma coisa que eu não concordo é esse tempo. Porque o impeachment é o instrumento mais rápido que eu já vi, é gatilho, pega gatilho. Por quê? Porque aceito pela Câmara, aceito pela Câmara, a presidente afastada e o vice.
Já monta um governo Não é e vai. Isso, mas aí você está falando... Mas que eu tô ele querendo dizer, monta um governo não é e a vai troca. provisório, porque a presidente ainda não foi julgada. Gente, mas a questão não é a troca. Você tem alguma dúvida que se a Câmara afastar, Andrei, o Senado já não Andrei, vai nós estar mas a dentro questão desse não é a Eu posso falar uma consequências. coisa, nós A não questão não é a vivemos troca numa de república presidente. de bananas para você ter um rito sumário, que nem foi o Lugo no Paraguai, do dia para a noite, o Congresso aprovou. Não é O nosso é. processo de impeachment É igual tem do Collor. Tem Nós ritos. só- mas o rito- O Collor levou 6 diferença. meses para Não, cair. mas Tem ritos. quando foi julgado, o Tem governo Itamar já ritos. estava lá na frente, gente. Mas já Uma tinha um diferença, acordo, já tinha uma já tinha organização. hoje- mas aí que Não tá. dá Só pra vai ter impeachment comparar. se houver um acordo. Não Olha dá aqui, pra esse acordo comparar. até Um mas, acordo que envolva não só os partidos, como o próprio Senado, a sociedade. Não. Tudo tem seu Mas olha rito. só, e isso vamos, não existe vamos só ainda. fazer Não a comparação. existe ainda. No governo Collor, no impeachment do Collor, a investigação era Collor. Entendeu? Hoje, O impeachment a do investigação Collor é começou- Dilma. o O impeachment impeachment do da Collor começou Dilma com a tira a CPI, Dilma a e abre CPI do espaço para PC. investigar todo o Congresso O e todo o impeachment do Senado. Collor começou com a CPI do PC, na qual ele foi saindo a cada dia o envolvimento do presidente. Nós não chegamos nisso em relação a Dilma. Não Não saiu chegamos. o Não, envolvimento dela em nada. E a questão não, a questão aí, gente, eu repito, A não é o questão será envolvimento apenas dela. política. Não é uma investigação Mas, dela. quando a Vai- questão é apenas política, você suscita esse Isso. tipo de questionamento. É. Se é uma república de banana, nós estamos caçando presidentes porque são incompetentes? Porque são impopulares? Agora, Helena, isso para a imagem do país. se eles se entenderem, eles estão conversando, os Sim. bastidores. Se eles se entenderem, você tem alguma dúvida que eles não caçam a Dilma? Não, Eu acho que caçam, mas eu Caçam, lamento, assim. eu acho que tem que ser Não, não que tô tem que tomar discordando de muito você, não. cuidado, Eu só porque, tô porque, falando da realidade. eu acho que eles Do têm que- também a responsabilidade institucional com o país, com a democracia. Eu acho que o Brasil não pode dar esse exemplo ao resto da América Latina. Ah, a presidente é impopular e incompetente, nós vamos derrubar ela. Não é assim, gente. Não, eu acho que é caçar, caça. Eu acho o seguinte, tem muitos Pois interesses é, isso que eu tô aí falando. Eu tô falando da realidade. Fora a questão Gente, sabe, política. Tem muito interesse não tô- que vai não bater nesse entrando no nome, mérito Lava Jato. desse método que vocês estão entrando, não. Estou falando o seguinte, a realidade. O que existe é o seguinte, há uma tentativa de se somar força suficiente para se abrir um processo de impeachment. E quais isso forças tá sendo serão postulado. essas? Quais forças serão essas? No dia seguinte que abrir o processo de impeachment, tirar a Dilma, botar o Michel, será que não vai aparecer a Lava Jato em cima do PMDB, destroçar Pode o ser, PMDB? E aí pode o que vai ser, acontecer? pode ser. Opa, Tudo de então novo. agora nós vamos Não, fazer mas- o impeachment do Michel. Mas O o que é que isso, a gente? gente não Vamos com pode calma. é ignorar que Vamos estão com ocorrendo essas calma. conversas. Não, a gente não está falando. O que eu tô E falando que assim, forças hoje- políticas Claro que não. ponderáveis Isso. estão conversando. É isso que eu estou dizendo para você. Estão. Eu estou analisando o que eu estou apurando. É. Não, Não claro. não estou fazendo juízo Mas de é o que a valor Sheila nessa falou eu do coisa. acho ponto de o seguinte, vista empresarial, isso. do PIB. O Tem um PIB está interesse. pensando duas vezes. O PIB não pensa está nisso. com O PIB tanta está pensando em avidez, certeza. você Não, quanto a o ser, PIB, Andrei. o PIB, inclusive, O já PIB teve está até pensando. segurando. Agora segurando mesmo. Mas, Andrei, você destituiu... Mas de qualquer forma ainda segurando. Porque Ainda o Levi- segurando, o Levi- Houve, não nosso sei. Quem colega segurou o Levi Fernando aí? Rodrigues deu uma nota Gente. nessa sexta-feira sobre uma reunião do PIB lá em São Paulo com o Levi, quarta-feira à noite, na qual eles telefonaram para Dilma e Pedindo disseram pro Levi que ficar. vão segurá-la se o Levi ficar, etc, etc. Então, eu acho que você ainda tem uma margem de negociação pequena, Não. frágil, Não, e a questão é assim, fio da Mas é que- navalha. mas gente, você ainda tira, tem. vamos pensar, a lógica de você tirar um presidente no impeachment de um governo que está indo mal é para alguém ou algo, uma conjunção de forças, assumir o controle. A questão hoje é Quem? tirar a Quem? Dilma, você pode Pra quê? perder o E com controle por quem? causa da Lava Jato. É. Porque você abre um flanco muito maior de possibilidade de investigação, tem ninguém para suportar ou para correr, para pedir apoio para ninguém, e todo mundo está na lista de interessa Não, nesse pois- país, pois está é, na lista mas de investigados, o gente. problema- Presidente da Câmara, do Senado, e aí? Aí é um descontrole geral. O problema é o seguinte. E olha que Nós- a Lava Jato essa semana não deu nem as caras, hein? É outro personagem, né? Você falou de personagem. Quem foi o Ricardo personagem Pessoa. que não Ausente, apareceu não muito? apareceu. Não, Foi a em Lava termos de- Jato. ela não fez nenhuma operação, Não, é isso que a não, gente está é, dizendo. tá. Teve o Ricardo Pessoa que repetiu de novo aquelas coisas que ele tinha falado na delação Deixa eu premiada, que se meter sabe. um pouco pior. Agora, vamos ver, não sei se, se a Lava Jato não tem coisa para Gente, semana que vem, o né? o quadro É essa aí. político, no meu entender, o quadro político está assim. Todo mundo assustado com a possibilidade da condução do país continuar sendo da forma que está sendo feita. Está todo, todo mundo mundo sabe que não avaliando, dá. assim, no Congresso, de maneira geral, as pessoas estão dizendo assim, nós estamos caminhando para um desastre. É. Sabe? Nós estamos caminhando para um desastre. Aí tem um outro pessoal que diz o seguinte, aí qual o remédio para isso? Aí que
por enquanto há uma divergência. Mas o problema é o seguinte, se pode ser um desastre, um mau exemplo, o impeachment, também pode ser um desastre, um mau exemplo, continuar caminhando para um desastre, sabendo que vai dar desastre. Então, está um negócio que está difícil para as pessoas avaliar como caminhar nessa escuridão. Porque gente, eu ocupo o Congresso há mais de 40 anos. Eu nunca vi um trem assim tão... Uma coisa tão complicada. Que as pessoas perdidas, todo mundo chega... olha, E você que cobre o Congresso há mais de 40 anos, você sabe que o Congresso hoje é muito pior do que o de 40 anos atrás, né, gente? Mas então, é o que a você gente botar a solução na mão do Congresso também hoje é uma mas há 40 situação anos atrás era uma complicada. ditadura, agora é uma democracia. E o Congresso, muita gente... O Congresso aprovou a mudança, né, com o Tancredo, né? Bom, essa confusão toda a gente tenta trazer aqui no Papo de Redação para tentar esclarecer para o nosso leitor, nosso internauta, sobre o que tem acontecido aqui em Brasília. Mas é que a situação está mesmo difícil, gente. Mas semana que vem a gente volta com mais informações sobre isso. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Papo de Redação.